E aí pessoal, eu sou Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Chegou o momento da gente aprofundar um pouco mais na história dos Bridgertons e é por isso que eu vou fazer histórias completas sobre alguns personagens e a gente vai começar falando sobre a Penelope Featherington. Toda a história dela, até um pouco antes do livro dela com o Colin, todo o livro dela com o Colin e também algumas informações do depois. Se inscreve no canal, deixa o seu like e me segue nas redes sociais para você acompanhar outros vídeos meus de Bridgerton. A gente sabe que a Penelope Featherington nasceu no dia 8 de abril de 1798. Ela é filha de Portia Featherington e a gente não sabe o nome do pai dela. A gente só sabe que ele faleceu em 1810, 3 anos antes de ela debutar na sociedade. Ela é a terceira filha de uma família com 4 meninas: a Prudence, a Philippa, a Penelope e a Felicity, da ordem da mais velha para a mais nova. Tudo começa em 1812, que foi o dia em que a Penelope se apaixonou pelo Colin, no dia 6 de abril de 1812, 2 dias antes do seu aniversário de 16 anos. Mundo pequeno, isso que é um barato, né? Ela estava caminhando pelo Hyde Park com a mãe e as 2 irmãs mais velhas quando ela sentiu um barulho vindo de longe e logo percebeu que eram alguns cavalheiros com os cavalos. A Penelope se afastou da mãe e das irmãs que conversavam com a Violet Bridgerton ali na praça e acabou se escondendo atrás de uma árvore para poder ver melhor quem estava chegando com os cavalos. Logo bateu um vento muito forte e o chapéu dela escapou da cabeça dela e acabou indo de encontro com o cavalo do Colin. Se assustou e acabou derrubando o Colin no chão, justamente na poça de lama mais próxima. A Penelope acreditou que ele ia ficar muito zangado e ele ia acabar xingando ela e falando, tipo, como que ela deixa o chapéu dela voar, não sei o que, mas ela se surpreendeu muito quando ela viu que o Colin apenas dava risada. E foi nesse momento que a Penelope se apaixonou por ele. Embora o Colin tenha ido embora logo depois que ele caiu do cavalo, até porque a Portia começou a tentar fazer as investidas dela de casamenteira pra cima dele, o estrago pra Penelope já estava feito. Ela já estava completamente apaixonada. Mas ela não demorou pra perceber que o futuro dela não incluía Colin Bridgerton. Afinal, ela simplesmente não era o tipo de garota que o tipo do homem que ele era se apaixonava. Então ela simplesmente o amou por muito tempo, sem a mínima perspectiva de ser correspondida. A gente pula para 1813, no dia 10 de abril, quando a Penelope debutou na sociedade. 2 dias depois do seu aniversário de 17 anos e um pouco antes do que ela queria. Nesse ano, a Penelope estava 12 quilos acima do peso dela e ela não queria debutar na sociedade. Ela tinha uma péssima tendência de desenvolver espinhas no rosto quando ela ficava nervosa, que era basicamente a todo momento. Ela tentou implorar para a mãe para que esperasse mais um ano para ela conseguir debutar, mas como a Portia era uma matriarca super decidida a casar as filhas, ela não quis esperar. Tá bom. E o problema é que a mãe dela deixava tudo pior, porque ela que escolhia o guarda-roupa da Penelope. Então ela geralmente não usava o branco, que era a cor da maioria das jovens nessa época, que também não era uma cor que valorizava muito o tom de pele dela, mas ela era forçada a usar o amarelo, o vermelho e o laranja, que a deixavam deplorável. Uma vez a Penelope chegou a sugerir a cor verde para a mãe dela, mas a senhora Featherington disse que verde era uma cor muito triste, melancólica demais, e o amarelo não. O amarelo era alegre. E uma moça alegre, obviamente, que ia conseguir fisgar o marido. Foi nesse momento que a Penelope decidiu que era melhor não tentar compreender a mente da mãe dela e apenas aceitar. Então a Penelope debutou no baile da Lady Danbury com a Portia e as suas 2 irmãs mais velhas. Nesse ano tinha um grande solteiro cobiçado que era o Simon Bassett. E a Portia obviamente fez questão de apresentar as suas 3 filhas para ele. E o Simon dançou com a Penelope nesse mesmo baile, mas por conta de que ela era a única das filhas que a Portia não tentava casar a todo custo. Obviamente ele queria fugir das mães casamenteiras. Em algum momento dessa festa, a Penelope acabou derrubando ponche na roupa da Cressida. E a Cressida simplesmente achou que foi por conta disso que ela não conseguiu casar com o conde de Ayshoburn. E a partir daquele momento se tornou inimiga declarada da Penelope. Também foi nesse ano que a misteriosa e fictícia Lady Whistledown começou a publicar as suas crônicas da sociedade. Era um jornal que saía 3 dias da semana e tinha uma página única, e foi assim, uma sensação instantânea. Ninguém sabia quem era a autora e por meses Londres não conseguia falar de outra coisa. O jornal foi distribuído nas 2 primeiras semanas gratuitamente. E foi um tempo suficiente para viciar os leitores. A partir da terceira semana, a sociedade londrina descobriu que era preciso pagar 5 pennies para adquirir o jornal. Mas eles pagaram sem problema nenhum, até porque eles estavam sedentos de fofocas. Ela não presta porque ela é mentirosa, porque ela é falsa. E você é o quê?
fofoqueira. A diferença entre o jornal da Lady Whistledown para os outros jornais de fofocas que já haviam tido na sociedade é que a Lady Whistledown realmente utilizava o nome verdadeiro das pessoas que estavam envolvidas na fofoca. Então, quando a Lady Whistledown resolveu escrever sobre a Penélope, ela fez sem problemas. E sua primeira citação sobre ela foi que o infeliz vestido da senhorita Featherington deixou a pobre menina parecida com nada menos do que uma fruta cítrica madura demais. Mas a Penélope não podia julgar porque era a verdade. E a segunda menção não foi melhor. Nenhuma palavra foi ouvida da senhorita Penélope Featherington, e não é pra menos. A pobre menina parece ter se afogado nos babados do próprio vestido. E embora a Penélope realmente fosse invisível para a sociedade, existiam algumas pessoas que a Penélope conseguia ser ela mesma, como por exemplo a Violet Bridgerton e a sua melhor amiga Eloise Bridgerton. Eloise e Penélope se conheceram aos 17 anos e nunca mais se separaram. A Penélope passava várias tardes na casa Bridgerton tomando chá com as duas e depois com Hyacinth quando ela começou a crescer. Elas davam risadas e falavam sobre todos os assuntos possíveis. Às vezes a Penélope encontrava o Colin por lá, mas era muito raro. E a paixão que ela tinha por Colin, que era simplesmente superficial, começou a ficar ainda mais forte quando ela o conheceu, até porque o Colin era super bem-humorado, espirituoso e tinha um jeito brincalhão e despreocupado, que fazia todas as mulheres suspirarem por ele. Ele era simpático, sabe? Aquela pessoa que falava a coisa certa na hora certa. Ai, que delícia! E ele era incrivelmente o único homem que a Penélope conseguia ter uma conversa completa. Em 1814, a Penélope voltou para a próxima temporada em Londres. E embora não tenha traído nenhum pretendente novamente, ela havia perdido 13 quilos. Nem chegava perto do padrão esbelto feminino da época, mas ela mudou o suficiente para exigir um novo guarda-roupa. Infelizmente, a mãe ainda vestia com as cores amarelo, laranja e o raro vermelho. Dessa vez, a Lady Whistledown escreveu: a senhora Penélope Featherington, a menos fútil das irmãs, usou um vestido amarelo-limão que deixou um gosto azedo na boca de quem o viu. Aquilo parecia basicamente uma alfinetada, mas tinha um duplo sentido que a Penélope até achou que pudesse ser um elogio, como sendo a menos fútil das irmãs. Mas ela não se sentiu tão mal, até porque a Kate Sheffield, que na série a gente conhece como Kate Sharma, também foi comparada a um narciso chamuscado, e logo depois se tornou esposa de Anthony Bridgerton. A Penélope mantinha esperança de um bom casamento. Ela sabia que ela não se casaria com o Colin, mas acreditava que conseguiria um bom marido. Embora o Colin dançasse com ela em todas as festas e bailes em que ele estava presente, e ela achava que ela deveria se contentar com aquilo. Nesse ano, a Penélope se tornou amiga de Kate Sheffield, a Viscondessa Bridgerton, e na casa de campo dos Bridgerton ela foi insultada novamente pela Cressida, até que Anthony Bridgerton, o irmão mais velho de Colin, a salvou dos insultos e repreendeu a Cressida no processo. A Kate, inclusive, costumava falar que ela se apaixonou pelo Anthony nesse momento. A Penélope costumava ser salva pelos Bridgertons na maioria das situações. E assim sua vida foi seguindo de temporada em temporada. Em 1815, a Penélope estava no baile de máscaras da casa Bridgerton, vestida como um duende pouco atraente. O irmão mais velho de Colin, o Benedict, veio pedir para dançar com ela, mas ele se distraiu no processo quando ele viu uma jovem misteriosa e acabou seguindo. Então o Colin chegou pra dançar com a Penélope no lugar do irmão. Mas ele não achou nenhum incômodo, até porque não era incômodo ficar perto da Penélope e conversar com ela, embora Colin não pensasse nela de forma amorosa. Em 1817, a Penélope foi até a casa Bridgerton para tomar chá como de costume, e ela atravessava o saguão de entrada para voltar para casa dela quando ela encontrou todos os irmãos Bridgerton conversando. Então ela ouviu as vozes e viu o Colin pronunciar que ele nunca cortejaria a Penélope Featherington. E ele dizia que ele não iria se casar tão cedo e muito menos ia se casar com Penélope Featherington. A Penélope sabia que ela tinha um péssimo timing, e nesse momento ela só conseguiu arquejar, e ela viu os 3 irmãos olhando direto para ela. Mas a Penélope não perdeu a compostura. Ela nunca tinha pedido para que ele se casasse com ela. Então ela quis amenizar, falou: não, tá tudo bem, tá tudo certo. O Colin pedia desculpas, né, assim, constantemente. E o Anthony se ofereceu para levá-la para casa. Então eles foram andando até a casa de Penélope. E o Anthony falou que o Colin não sabia que ela tava ali atrás dele. E a Penélope sabia disso, mas no fundo ela sabia que tinha aquela vergonha. O Colin tinha vergonha de se casar com ela, talvez, sabe? Tipo aquela coisa do: óbvio que eu nunca cortejaria ela.
como se ela fosse uma possibilidade muito, muito, muito distante, sabe? E a Penélope apenas falou pro Anthony que talvez fosse melhor avisar o Colin pra ele sair, viajar. Até porque se ele continuasse na cidade, a mãe dele ia ficar pressionando ele mais ainda para que ele se casasse. E não era isso que ele queria no momento. Ele também não tinha maturidade suficiente para se casar. E o Anthony concordou e percebeu uma sensatez muito forte na Penélope. No dia seguinte, a Lady Whistledown comentou sobre o ocorrido de que a Penélope foi vista com 3 Bridgertons. Porém, ela usou essas palavras, de que se a senhorita Featherington conseguisse de alguma forma arrastar um dos irmãos Bridgerton para o altar, isso seria o fim do mundo como o conhecemos, e ainda acrescentou que seria forçada a renunciar ao seu posto no mesmo instante. Então a gente pula para 1824. Os anos se passaram e Penélope, sem perceber, deixou de ser uma menina do grupo das debutantes e passou a ser uma dama de companhia. E ela observava a irmã Felicity, a única das irmãs Featherington abençoada com a beleza natural, desfrutar da própria temporada londrina. Colin vivia viajando para lá e para cá, e cada vez menos ficava presente em Londres. Mas sempre que ele voltava, ele guardava uma dança e um sorriso para Penélope, e as conversas sempre eram muito agradáveis. Nos poucos momentos em que ele estava na cidade, os dois desfrutavam de uma amizade fácil, mas nada muito profundo. O que na cabeça da Penélope era tudo que uma solteirona de 28 anos podia querer, né? Então Colin voltou do Chipre nesse ano, e obviamente que os olhos da Portia cresceram. Não para Penélope, mas sim para Felicity, que acabava de debutar na sociedade. Não demorou para ela começar a sugerir um casamento entre os dois, mas obviamente que a Penélope falou que isso nunca ia acontecer. Até porque o Colin já tinha 33 anos e a Felicity era muito nova para ele. Sem falar que a Felicity estava super apaixonada pelo Sr. Albansdale. E eles estavam praticamente noivos. Mas a Portia achava que isso não tinha nenhum problema, e inclusive a idade não era nenhum problema para ela também. Então você não pode desejar aquilo que você não pode ter! Para de ser doida! A Portia raramente elogiava a Penélope, e se ela elogiava, era aqueles elogios com ferrões, sabe? Como se fosse tipo um morde-a-sopra. Ela nem sentia que a Portia fazia isso de maldade, ela simplesmente achava que era o que a mãe achava e pronto. E na verdade ela ficava muito feliz que ela teria a Penélope pra cuidar dela na velhice. Era reconfortante saber que uma das filhas podia cuidar dela na velhice, inclusive. Mas a Penélope sabia que na verdade o que a mãe queria era uma escrava, porque em nenhum momento ela imaginou que talvez a Prudence ou a Philippa, que eram casadas, pudessem, né, ajudá-la na velhice, até porque elas teriam dinheiro, uma casa, família e tudo mais. Ela pensou na Penélope, que sempre fazia o que ela mandava. Então a Penélope sentiu a necessidade de simplesmente sair correndo e se casar com o primeiro jardineiro que ela visse. O que ela imaginava pra vida dela era, se fosse pra ser uma solteirona mesmo, que ela tivesse um chalé confortável, com uma varanda gostosa pra que ela pudesse ficar lendo os livros dela. Heloise também era uma solteirona de 28 anos e ambas viviam juntas pela sociedade. Só que a grande diferença entre as duas é que Penélope nunca tinha recebido nenhum pedido de casamento. E a Heloise já tinha recebido uns 5, 6 pedidos, mas ela recusara todos. Até porque ela achava que nenhum deles estava à altura do que ela queria. Nenhum deles, despertou algo diferente nela. Sempre nas reuniões da família Bridgerton, o que as mulheres discutiam era sobre quem era Lady Whistledown. Colin não demorou muito pra não participar dessa conversa, até porque ele tinha algo inquietante no coração dele dessa vez que ele voltou pra Londres. Ele não queria se casar, na verdade ele queria, mas ele não tinha essa pressa de arrumar um casamento logo. Mas o que ele pensava era no propósito que ele deixaria nessa vida, o que ele tinha de propósito, né? O que ele fez nessa vida. Ele sabia que o Anthony era o visconde, então ele tinha várias propriedades pra administrar, o dinheiro da família pra administrar também. O Benedict estava indo super bem com as artes dele, com as pinturas, inclusive uma das artes ia ser exposta em uma galeria super famosa de Londres. Então ele já tinha deixado o seu legado, mas ele não tinha absolutamente nada da vida. Ele só era citado assim pela Lady Whistledown como um garoto simpático, muito bonito, mas ele não acreditava que as pessoas achavam que ele tinha algo por dentro, que ele tinha algo a oferecer. Ele queria deixar a sua marca no mundo, então ele vinha nesse vazio gigantesco há muito tempo. Alguns dias depois teve o baile de aniversário da Lady Bridgerton, da Violet, e todos compareceram, obviamente. A Penélope encontrou o Colin pela primeira vez e claro que a conversa foi super gostosa. Eles davam bastante risada e se desafiavam como duas crianças. Era fácil conversar com o Colin. E justamente como a Portia não queria mais arranjar, não tinha essa necessidade instigante de arranjar um marido pra Penélope, ela já não ficava mais
em cima da garota para fazer com que ela dançasse com os solteiros e tudo mais. Então a Penélope podia aproveitar, por exemplo, uma bomba de chocolate. Não demorou muito para Lady Danbury se aproximar dos dois e conversar com eles. E ela era uma das pessoas que percebeu como a Penélope tinha algo a mais, sabe? Uma personalidade que ela só mostrava para certas pessoas. Ela adorava os comentários astutos e o humor inteligente e ácido da Penélope. Ela sabia que a maioria da sociedade não entenderia esse tipo de humor, até porque todos eram muito burros, mas ela gostava muito. A única coisa que a sociedade se importava era a coluna da Lady Whistledown, e foi aí que a Lady Danbury teve uma ideia: organizar uma caçada. Ela ofereceu 1000 libras para quem desmascarasse a Lady Whistledown. E o burburinho já começou a se espalhar pela festa inteira, até que Heloise chegou neles para poder saber melhor sobre essa caçada. As especulações já começavam de quem seria a Lady Whistledown, e a Lady Danbury quis saber quem a Penélope achava que era a Lady Whistledown, e a Penélope achava que era a Lady Danbury, o que fez a velha dar muita risada. E falou algo que a Penélope começou a pensar dali pra frente: como é bom a gente descobrir que a gente é muito mais do que a gente imaginava, né? Não. Ele tem toda a razão. E a Penélope começou a pensar que talvez realmente ela fosse algo mais do que ela imaginava que ela era. No dia seguinte, a Penélope tava com um humor incrível e ela se lembrava muito do comentário da Lady Danbury, o que fez ela dançar no meio da praça enquanto ela ia até a casa Bridgerton. Mas adivinha quem tava olhando a Penélope dançar? O Colin. Faz de conta que isso não aconteceu, tá? Que acabou assustando ela nesse processo e até convidou para que ela dançasse com ele no meio da praça também. Mas a Penélope obviamente ficou um pouco desesperada com essa situação. Ela não teria problema em dançar com ele no meio da praça, mas se alguém visse, eles imaginariam que ele a estaria cortejando. E aí ela expôs isso para ele, que se imaginassem que ele a estaria cortejando, quando isso parasse, as pessoas nunca iam acreditar que ela que terminou tudo. E o Colin viu essa parte ruim que afligia tanto a Penélope. Então eles foram juntos para casa da Violet para tomar o chá, e elas encontraram a Heloise Hyacinth, a Kate e a filhinha de 2 anos dela e do Visconde. E elas começaram logo a especular quem seria a Lady Whistledown. Essa é a grande conversa de toda a sociedade londrina. Elas acreditavam que quem fosse a autora só podia ser uma pessoa com mais dinheiro do que deveria ter. Afinal, a Lady Whistledown deveria estar rica nesse exato momento, né? E a Heloise surgiu com uma nova teoria para descobrir quem é a Lady Whistledown, que ela acreditava que a autora já devia ter errado alguma coisa nos outros periódicos. Então, talvez para eles descobrirem quem ela é, eles precisem revisitar todos os periódicos que ela já escreveu para tentar achar algum erro que a denunciasse. No dia seguinte, a Penélope foi novamente para casa Bridgerton porque ela tinha combinado um encontro com a Heloise. Mas quando ela chegou, o mordomo disse que a Heloise tinha saído com a mãe e com a irmã e não tinha previsão de voltar. Então ele encaminhou a Penélope para a sala de visitas, que era comum da família ali, e deixou que ela ficasse esperando até elas voltarem, e inclusive ia trazer um lanche para ela. Quando ela se aproximou da janela para ver o local, ela viu que tinha um caderno aberto na escrivaninha, e logo ela começou a ler. 22 de fevereiro de 1824, Montrose, Chipre. Então ela viu que aquele diário era do Colin e começou a ler as aventuras que ele teve por lá. O texto era maravilhoso e citava o mar do Chipre, que era mais ou menos assim: aqui a areia se ondula entre tons de bege e branco e tem uma consistência tão fina que desliza sobre o pé nu como o sussurro da seda. Então ele começou a contar sobre o início de uma aventura por uma trilha na montanha, mas ela parou justamente quando a página acabou. Então ela pensou: talvez eu devesse continuar lendo mais um pouquinho, né? Porque tava tão bom, o texto era muito bom do Colin, a descrição de tudo. Como ele tinha descrito a água do mar, como ela era quente como uma banheira no frio e tudo mais. E ele fazia todas as menções à Inglaterra também, como se ele sentisse saudades do local onde ele nasceu. Mas foi nesse momento que o Colin entrou na sala e ele ficou absurdamente zangado por ela estar lendo o diário dele. Nada que Penélope falasse justificava a atitude dela. E enquanto ele recolhia as coisas dele para poder tirar do cômodo e ela poder ficar em privacidade lá, ele acabou se cortando com o abridor de cartas. A Penélope ajudou ele a se sentar, enquanto ele ficava pálido, obviamente, estancou o sangue. E foi nesse momento que o Colin pausou um pouco mais e tentava dizer que não era culpa dela ele ter ficado zangado e tudo mais. Aconteceu. O humor aos poucos foi voltando para os olhos do Colin. E quando ele focou os olhos na Penélope, que tentava perceber se ele estava bem ou não,
ele começou a se perguntar como ele nunca tinha percebido que os olhos dela eram tão redondos e castanhos. Ou como ele nunca tinha percebido o quanto Penélope era inteligente, enquanto ela desviava o assunto para deixá-lo mais confortável. Ele preferia que ela não tivesse lido seu diário, mas já que ela leu, ele queria muito saber o que ela achava. A Penélope precisava falar que ela tinha achado o diário dele maravilhoso. Os escritos eram muito descritivos, era envolvente, você queria continuar a história e era impossível parar de ler. Ele apenas fitava a Penélope e ficava cada vez mais envaidecido com os elogios que ela fazia para a escrita dele. Então o Colin começou a também falar dos anseios dele, como os irmãos tinham feito coisas e ele não tinha nada pelo que ansiar, não tinha um propósito, não tinha nada. Mas ao mesmo tempo que a Penélope entendeu, ela tinha um certo problema com isso, porque ela achava que ele estava reclamando de barriga cheia. Pô, ela era uma solteirona na sociedade, ela não era um homem, ela era uma mulher, então ela tinha os seus limites do que exercer ali, então para ele era muito mais fácil começar algo novo, ou simplesmente mudar de rumo, ou simplesmente criar um legado para seguir. Talvez ele devesse ser uma solteirona encalhada para que ele pudesse sentir na pele o que era realmente lamentar, sabe? No dia seguinte, o Colin se sentiu péssimo pela conversa dos dois e ele sabia que ele precisava pedir desculpas por isso. Então ele foi até o sarau das Smith para poder encontrar a Penélope e pedir desculpas. A Penélope nem sabia por que ela ia nesse sarau todos os anos, mas ela suspeitava de que é porque ela se sentia uma das meninas. O sarau dos Smith eram muito famosos na sociedade londrina por serem extremamente desafinados e horrendos. Geralmente eram 4 meninas que faziam parte da família. Cada uma tocava violino, piano, flauta, enfim. E geralmente sempre tinha uma das meninas que parecia extremamente triste tocando o instrumento, porque ela sabia do grau de desafinado que tava aquelas músicas. As outras até acabavam tocando e achando que elas estavam abalando, inclusive. Mas a Penélope sabia que ela ia até o concerto justamente por essa menina que ficava triste e que queria desaparecer daquele lugar, queria estar em qualquer outro lugar menos aquele. Porque ela também já foi essa menina na sociedade. E ela sabia que a Lady Whistledown não criticaria as meninas desse sarau, justamente porque ela não tinha essa tendência a criticar os mais fracos, por exemplo. A Lady Danbury se aproximou e ela disse que talvez esse fosse o ponto fraco da Lady Whistledown, que justamente ela tinha o coração mole. E depois que a Penélope explicou sobre o motivo de vir ao sarau todos os anos, a Lady Danbury concordou. E ela disse que ela também foi uma dessas meninas para a sociedade. E com os olhos astutos, ela olhou para Penélope e disse: você sabia, senhorita Featherington, que você poderia ser a Lady Whistledown? Todas ficaram mega surpresas ali naquela rodinha que consistia em Penélope, Eloise, Felicity, Hyacinth, mas a Lady Danbury disse que todos estavam errados procurando a Lady Whistledown, porque provavelmente seria uma pessoa completamente aleatória. Não seria aquela pessoa que todo mundo suspeita. Por exemplo, a Portia Featherington, que é a maior fofoqueira da cidade de Londres, então provavelmente ela não seria a Lady Whistledown. Colin se sentou atrás delas pro sarau e ele ocorreu assim horrendamente. Então ele buscou uma limonada e foi se desculpar com a Penélope. E ela já havia se desculpado antes mesmo dele, o que fez com que eles acabassem conversando naturalmente e se desculpando. Ela achava que, na verdade, ele deveria publicar os diários dele. O que ele tinha a perder, sabe? Mas Colin não podia. Quem iria ler? Mas Penélope sabia que muita gente ia querer ler as viagens dele, inclusive a família dele, pessoas que ele conhecia. Num primeiro momento seria sim pelo nome dele, mas num segundo momento as pessoas perceberiam o quão bom ele escreve e que iam querer consumir os diários dele. Mas Colin não queria ser um sucesso só por conta do nome Bridgerton, e pra ele era muito difícil se desvincular disso. Então no dia seguinte, Colin estava na casa de Penélope para vê-la, e ela com certeza não esperava a visita dele, então ela precisou de 15 minutos para conseguir se arrumar. Quando Colin entrou na sala, ele estava completamente perturbado. Colin estava transtornado porque ele tinha absoluta certeza de que Eloise era a Lady Whistledown. Ela passava horas trancada no quarto e quando ela saía, os dedos dela estavam todos sujos de tinta. O que em sã consciência ela estava fazendo a não ser escrevendo os periódicos da Lady Whistledown. Mas Penélope continuava tentando acalmá-lo e dizendo que talvez não tivesse
tanto sentido em ela ser a Lady Whistledown, que provavelmente ele estava se preocupando à toa. E, na verdade, do jeito que ele escrevia bem, até ele poderia ser a Lady Whistledown. Mas o Colin não ouviu mais nada. Ele ficou completamente encantado com esse elogio que a Penélope fez pra ele. Mas ele voltou à consciência quando o mordomo trouxe a comida. E será que a Penélope não entendia? Tudo bem se a Heloise não fosse a Lady Whistledown, mas se alguma pessoa desconfiasse dela e soltasse um boato disso, a reputação dela já estaria arruinada. Como ela poderia provar que não era Lady Whistledown? Mas toda essa conversa estava deixando a Penélope completamente zonza. Então o Colin até tentou explicar. Imagina se ele dissesse pra todo mundo que ele tinha tentado seduzir a Penélope. Não importaria se eles não tivessem nem ao menos se beijado. Ela já estaria arruinada, já que esse é totalmente o poder da palavra na sociedade londrina. Mas a Penélope nem sabia o que dizer. E na verdade nem o Colin sabia o que dizer depois dessa explicação. Eu não ouvi o que eu ouvi? Porque ele simplesmente esqueceu qualquer outra preocupação e só pensava em beijá-la. Ele jamais tinha notado o tom do castanho dos olhos dela. Ele nunca tinha percebido como a boca dela era bonita. E na verdade, ele nunca tinha pensado nisso até aquele dia. E enquanto o Colin divagava na mente dele, a Penélope simplesmente pediu para que ele a beijasse. Ela pareceu um pouco confusa de imediato, mas ela foi firme quando ela disse que, sei lá, ela poderia morrer amanhã. E ela é uma solteirona de 28 anos, então ela queria morrer sabendo o que é ser beijada. Mas Colin sabia que ela não ia morrer amanhã. E o Colin começou a pensar nos motivos do porquê não beijá-la. E na verdade o primeiro motivo que veio na cabeça dela é que na verdade ele queria beijá-la. O Colin já não via mais a mulher que ele via antes. A Penélope tinha crescido, ela estava diferente. Ele pensou até em dizer algo cômico nesse momento, mas nada veio à cabeça dele. Então ele simplesmente a beijou. E ele só pensou que agora que ele fez isso, ele não poderia mais soltá-la nunca mais. Então ela disse obrigada. Mas foi exatamente a palavra errada para que fizesse com que o Colin se sentisse muito mal. Ele sabia que ele não tinha feito aquilo, que ele não tinha beijado a Penélope por pena, mas ele tinha consciência de que se ela tivesse pedido isso pra ele anos antes, ou até alguns meses antes de tudo isso, ele teria feito isso por pena. Então ele se sentiu extremamente mal por conta disso. Por não ter percebido antes o quão Penélope era importante pra ele, inteligente, bonita e quantos atributos ela tinha. Então o Colin passou a noite inteira pensando naquele beijo e em como ele precisava de mais e em como ele não conseguia parar de pensar na Penélope. No dia seguinte, Londres acordou polvorosa. A Lady Whistledown escreveu um periódico onde ela se aposentava. Essa caçada da Lady Danbury já tinha ido longe demais e fez com que muitas pessoas brigassem e causassem episódios muito absurdos em Londres, então ela resolveu se aposentar. E ela acreditava que ela tinha finalizado a sua aparição em Londres. Esse periódico saiu bem no baile dos Maskelyfields e ela viu como aquilo tinha abalado toda a sociedade. Lady Danbury procurava a Penélope para justamente poder conversar sobre esse último periódico. Ela queria saber o que a Penélope tinha a dizer sobre isso. E a Penélope ficou até meio assustada porque, tipo, quem acharia importante a opinião dela, mas a Lady Danbury achava, até porque ela acreditava que a Penélope ela sempre pontuava coisas mega importantes sobre os acontecidos. E não demorou para ela explicar para Penélope que ela tinha feito dela seu projeto. Ela gostava da Penélope e ela queria que ela acabasse bem nessa vida, que ela se casasse e fosse feliz. O que acontece é que no meio dessa conversa, uma comoção tomou o palco do baile, quando a crescida Tombley subiu no palco para anunciar uma coisa. E foi quando ela disse que ela não queria mais continuar essa grande farsa. E ela já passou 11 anos se escondendo e agora ela precisava dizer para o mundo que ela era a Lady Whistledown. Bem no momento em que a Lady Danbury conversava com a Penélope e as duas falavam o quanto elas detestavam a Cressida. E o que aconteceu é que a Cressida ficou viúva, justamente porque ela se casou com o Lord Tombley e ele contava para toda Londres que ele era muito rico e tudo mais, mas quando ele se casou com a Cressida, ela acabou descobrindo que ele não tinha fortuna alguma, então ele faleceu e a única coisa que sobrou para Cressida foi basicamente a beleza dela um pouco mais desgastada, como eles dizem. Cressida não demorou para chegar perto das duas e obviamente que a Lady Danbury e a Penélope diziam que obviamente que ela não era a Lady Whistledown. A Penélope, inclusive, passava muito mal e quase não conseguia respirar direito com toda essa confusão. A Lady Danbury falou que apenas a palavra da Cressida não bastava para ela acreditar que ela era a Lady Whistledown e que ela precisava de provas. A Lady Danbury perguntou para ela o que ela achava
essa coisa da Cressida ser a Lady Whistledown. E a Penélope não hesitou em falar que ela não achava que a Cressida era a Lady Whistledown e que, inclusive, o coração dela ficaria partido se ela descobrisse que uma pessoa como a Lady Whistledown era a Cressida. Então a Cressida, obviamente, falou que em 2 semanas ela traria as provas de que ela era a Lady Whistledown e dessa forma a Lady Danbury precisava pagá-la, né? Porque na verdade a Cressida estava fazendo tudo isso apenas pelo dinheiro. Ela tava viúva e sem dinheiro algum. No dia seguinte, já que o Colin não tinha conseguido pedir desculpas para Penélope nesse dia do baile, ele decidiu ir até a casa de Penélope para poder pedir desculpas por, enfim, quando ele viu a Penélope entrando em uma carruagem de aluguel. Ele imaginou o que pudesse ser, mas ao mesmo tempo ele foi tocado por aquele bichinho da curiosidade, sabe? E fez com que o seu cocheiro seguisse a carruagem da Penélope. E conforme ela ia se afastando da cidade, se afastando da alta sociedade londrina, ele foi se perguntando o que a Penélope estava fazendo num lugar tão distante, tão perigoso de Londres. Até que ela parou em frente a uma igreja e entrou. Foi assim que o Colin saiu da carruagem e seguiu a Penélope e ficou assim num cantinho esperando para ver o que ela ia fazer. Parecia que a Penélope contava os bancos da igreja até que achou o banco certo, sentou e colocou um envelope naquele bolso do banco da igreja, né, que fica na parte de trás. Ela colocou o envelope ali. E assim que ela saiu do banco para voltar e voltou pro meio da igreja, o Colin a abordou. Ela tentou de todo jeito mascarar o que ela estava fazendo ali, tentou, sei lá, mudar de assunto e tudo mais. Mas o Colin só queria saber o que tinha naquele envelope. Então, no momento de distração, ele empurrou a Penélope pro lado e ele foi até o banco e pegou o envelope. Ela pedia com muito afinco para que ele não abrisse o envelope, para que ele não lesse o que estava escrito, mas ele decidiu ler. Ela estava completamente brava por ele ter seguido ela e se meter nas coisas da vida dela e tudo mais. E quando o Colin abriu, ele encontrou um periódico da Lady Whistledown completamente escrito. E esse periódico dizia que ela não podia aceitar que a Cressida levasse o crédito por anos de trabalho, e ela falava que essa autora ficaria com o coração partido em saber que a Cressida levaria o crédito por todos esses anos. E o Colin ficou furioso. Logo os dois seguiram para a carruagem e ele ficou completamente furioso de ela primeiro ter ido para um lugar sozinha, desacompanhada, um lugar tão perigoso e longe de Londres, em uma carruagem alugada, inclusive. E ele não entendia por que ela não tinha deixado isso passar. Pô, a Cressida levou a culpa por ela não seria arruinada porque a Cressida levou essa culpa. Então, por que ela não deixou isso passar? Mas a Lady Whistledown era um legado de vida para Penélope. Ela sabia que aquilo era o trabalho de muitos e muitos anos e, na verdade, ela se orgulhava daquilo. Mas o Colin só conseguia ver o lado ruim das coisas e como a Penélope seria arruinada caso as pessoas descobrissem que ela é a Lady Whistledown. E a Penélope não entendia por que ela seria arruinada e a Cressida não. E o Colin tava prestes a falar que era diferente, sabe? Que a Penélope era diferente. Que a Cressida, sei lá, já tinha se casado, que a Cressida não era invisível na sociedade, que a Cressida era mais bonita, talvez, não sei. Mas o Colin sabia que aquilo não era verdade, porque ele achava a Penélope maravilhosa. Ele já tinha se encantado, já estava apaixonado por ela. E foi nesse momento que ele fez questão de afirmar pra ela que ela era linda, que ele só se preocupava com ela e tudo mais. E nesse momento que começa toda aquela cena da carruagem que a gente já viu. Então eles chegaram na casa da Penélope e o Colin apenas perguntou, depois de eles terem se beijado, enfim, declarado um pro outro, ele apenas perguntou se ela não aceitava o pedido de casamento dele, exatamente como a cena da série. A Penélope tava totalmente assim, extasiada e até meio atrapalhada, tanto que ela até tropeçou na carruagem ali na hora de sair. E o Colin só levava ela pra frente da casa, pra dentro da casa dela, porque ele ia pedir a mão dela em casamento pra mãe dela naquele instante. E a Penélope tentava dizer pra ele que era melhor eles ir em outro momento, mas o Colin fazia questão de ser naquele momento. E aí, quando ele entrou na casa da Penélope, que ele descobriu que todas as terças eles tinham uma reunião em família, que tinha toda a família da Penélope naquele exato momento, naquele lugar. Quando o Colin entrou, a Portia não entendeu muito bem, mas logo ele falou que precisava falar com ela. Então ela já ficou extremamente feliz, e ela chamava a Felicity pra ficar do lado deles ali, e justamente pediu pra Penélope ir até a cozinha, pedir alguns lanches e tudo mais, enquanto o pessoal saía, assim, da sala pra que eles pudessem conversar. E o Colin falava, não, eu quero que a Penélope fique aqui do meu lado, é muito importante. Mas ela dizia, não, a Penélope não se importa de sair. Felicity, vem aqui, senta aqui, conta dos seus desenhos pro Colin e tudo mais. O Colin ficava completamente, a cada momento, mais indignado com a situação. E quando ele falou pra Portia que ele queria pedir a mão
da filha dela em casamento, a Portia gritava, Felicity, Felicity, vem aqui, você vai se casar, não sei o quê. E o Colin ficou completamente, assim, possesso de ver como a Portia nunca imaginou que ele ia casar com a Penélope. Tipo, ele chegou com a Penélope, ele pediu pra que a Penélope ficasse o tempo inteiro na sala, que ela sentasse do lado dele, que ele precisava conversar com a mãe dela, e a Penélope ia todo momento com ele. Como assim ela achava que ele ia casar com a Felicity? E embora a Portia tenha ficado bem sem graça com toda essa situação, tipo, ela amava a Penélope, mas ela não achava que a Penélope se casaria com o Colin e tudo mais. O Colin simplesmente a interrompeu, disse que achava que ela não conhecia a filha que ela tinha, que era encantadora, inteligente, que tinha uma beleza linda, um ótimo senso de humor. Quem não gostaria de casar com a Penélope, sabe? Claro que a Portia entendeu no final de tudo, mas assim, a situação foi bem desagradável, sabe? Não demorou muito pra todo mundo ficar muito feliz com essa situação dos dois, que os dois iriam se casar. E inclusive Heloise, que já amava muito a Penélope, mas seria ainda melhor tê-la como irmã. Ela só começou a sentir um pouco mais o peso de ser uma solteirona sozinha, né? Afinal, ela tinha a Penélope todos esses anos. Ela fica feliz de ela se casar, ela queria que a Penélope se casasse, mas como ela não tinha perspectiva, ela também não se preocupou em arrumar um marido, sabe? E o Colin, aos poucos, descobria que ele sentia um grande amor pela Penélope, mas ele não entendia muito bem como o amor surgia. Então, ele foi até a casa da Daphne pra perguntar como que o amor dela surgia, aqueles conselhos de mãe. E a Daphne não era, mas enfim, ele usou dela pra poder descobrir mais sobre o amor, e foi muito fofinho essa cena onde ele perguntava, ai, como que é o amor surgiu do nada, como um raio, não sei o quê. E logo foi o baile de noivado deles. Todo mundo tava lá, inclusive o Colin chamou a Cressida pro baile de noivado. E no momento a Heloise não soube por que ele fez isso, mas a Penélope disse que ele queria que a Cressida visse a Penélope em um momento de triunfo. A Lady Danbury, obviamente, estava muito feliz com esse noivado deles. E foi em um determinado momento que uma grande comoção aconteceu novamente no meio do baile, e um periódico da Lady Whistledown foi publicado. E nesse periódico, obviamente, era aquele mesmo que o Colin leu na igreja, onde ela falava que o coração dela ficaria partido se anos de trabalho fossem creditados a Cressida. E o Colin, naquele momento, já ficou tenso e completamente transtornado com aquela situação. Embora ele não aparentasse muito, ele só dizia pra Penélope, a gente vai dançar uma valsa, eu vou falar que você tá passando mal e a gente vai embora. E eles realmente foram embora, tudo aquilo aconteceu na casa Bridgerton, mas eles subiram até o quarto do Colin, que era o antigo quarto, né? O Colin ficou extremamente possesso com ela, ele segurava ela e falava, por que você publicou isso? Você sabia que era o momento em que eu menos ia querer, no meio, o seu timing foi perfeito de fazer isso, no meio do nosso baile de noivado. Eu não poderia fazer nada e tudo mais, a gente tinha combinado que você não ia postar, é ótimo, que eu tô vivendo no Instagram agora. A gente tinha combinado que você não ia publicar isso, mas ela disse que eles nunca tinham combinado isso, que ela não podia deixar que a Cressida levasse o crédito sobre isso e tudo mais. E por toda aquela briga, por tudo aquilo, o Colin percebeu que, na verdade, no fundo, ele tinha inveja dela. Ele tinha inveja de que a Penélope tinha conseguido fazer um legado, que ela tinha um propósito na vida, que ela fez uma carreira e ele não tinha absolutamente nada. Ele não tinha nem a coragem de publicar os diários dele. Ela disse, depois de toda a briga, que ela ia embora, mas ele pedia pra ela ficar. Ele sabia que se ele deixasse ela passar pela porta, seria o maior erro da vida dela, então ela ficou. E eles tiveram a primeira vez deles ali, no quarto dele antigo. E é aquela cena do espelho famosa da segunda parte da terceira temporada. Então eles decidiram adiantar a data do casamento, né? Afinal, sei lá, eles iam precisar, né? E durante muito tempo, sempre que a Penélope tentava tocar nesse assunto da Lady Whistledown, o Colin sempre mudava de assunto. Até então ela não sabia que o Colin tinha inveja, né, dela. Outra coisa, será que você é assim tão rainha da cocada pra se magoar tanto? Vai pro instinto dos infernos. Ela só tentava falar sobre isso, mas ela sempre achava que ele tinha vergonha dela, vergonha do que ela tinha feito. Então, finalmente chegou o momento em que o Colin conversaria com a Penélope sobre a inveja dele, né, dela e da Lady Whistledown, e ele começou a contar pra ela o que ele realmente sentia, que ele queria ter um propósito na vida dele e tudo mais. A Penélope, inclusive, tentava convencê-lo pra que ele postasse os diários dele, porque as pessoas gostariam sim do que ele tinha escrito, ele escrevia muito bem. E ela acabou contando um pouco como que surgiu a Lady Whistledown, que ela escreveu um monte de coisas assim na sua primeira temporada, que foi quando ela ficou super chateada e triste, a primeira temporada dela. E o advogado do pai dela acabou lendo, e ele que sugeriu que ela começasse a publicar os periódicos, e inclusive sugeriu
que eles fizessem essa coisa de deixar gratuito por 2 semanas e depois começar a cobrar, porque isso seria bom. Ele sabia que ele tava morrendo, né, que ele tava doente, então ele deixou tudo certinho para que todo o dinheiro dela fosse depositado em uma conta e ajeitou todas as coisas com o tipógrafo também para que ela pudesse continuar publicando. Ele perguntou para ela se ela gostaria e ela disse que sim. Antes de ele falecer também, ele aproveitou para utilizar uma tia-avó delas que tinha falecido e fez com que todo esse dinheiro da Lady Whistledown parecesse que era uma herança dessa mulher para a família delas, e por isso elas viviam super bem, porque ela tinha esse dinheiro na conta, mas era uma grana muito alta, então, tipo assim, ela podia viver muito bem, e inclusive os filhos dela poderiam viver muito bem depois disso. E foi dessa forma que o Colin começou a pensar realmente em publicar os diários dele. Até que um determinado dia, ela tava na casa dela e ela recebeu a visita da Cressida. E ela vinha com exatamente com aquele periódico, o último periódico da Lady Whistledown, dizendo que ela tinha descoberto quem era a Lady Whistledown, que era a Penélope, e que ela lembrou das palavras que a Penélope disse lá no baile, com as palavras que a Lady Whistledown escreveu no periódico, já que a Penélope escreveu aquilo com muita emoção, muito possessa da vida. Então ela deixou que as emoções regessem a sua escrita. Foi nesse momento que ela cometeu uma gafe de usar exatamente as mesmas palavras que a Penélope usou no baile, que era: meu coração ficaria partido se descobrisse que a Cressida é a Lady Whistledown, e meu coração ficaria partido se todo o meu trabalho fosse creditado a Cressida. Então ela queria 10.000 libras para manter a boca fechada sobre a Penélope, porque ela sabia que a Penélope ficaria arruinada quando as pessoas descobrissem que ela era a Lady Whistledown. Afinal, ela tinha ofendido muitas pessoas em Londres. A Penélope, desesperada, foi contar pro Colin, mas ele não se desesperou. Ele disse: não, eu vou conversar com meu irmão, não faça nada, vá no baile hoje, que ia ter um baile na casa da Daphne e do Simon. Vai no baile hoje e pode deixar comigo que eu vou ajeitar tudo pra você. Então ela foi nesse baile e viu que todo mundo ao redor dela, todos os parentes, tinham recebido bilhetes do Colin do tipo: grudem na Penélope e não deixem ela sozinha em momento algum. E foi isso que eles fizeram. Então chegou o momento do baile em que o Colin chamou a Penélope, fez um grande brinde pra ela, pro recém-casamento deles. Disse que eles iriam embora cedo, inclusive, porque, né, recém-casados. E precisava fazer uma última declaração. E essa declaração era que as pessoas podiam não entender que a mulher dele era uma pessoa realmente inteligente, espirituosa, astuta, mas talvez elas entendessem quando ele contasse que ela é a Lady Whistledown. E aí veio um grande silêncio no local, mas a Lady Danbury começou a aplaudir aos poucos. Logo em seguida o Anthony, depois o Simon, depois toda a família Bridgerton, toda a família Featherington, e aí todo mundo acabou aplaudindo a Penélope porque realmente era um grande feito. As pessoas que gostavam dela não deixariam que isso se tornasse um fardo ou uma coisa ruim pra ela. E a Penélope só ganhou créditos por isso. No ano seguinte, em 1825, a Penélope já estava grávida do primeiro filho com o Colin, e um inglês na Itália estava sendo publicado nesse momento, já com a pretensão de publicar um inglês na Escócia e um inglês no Chipre. Os dois tiveram 4 filhos, a Agatha, o Thomas, a Jane e o George. E a gente sabe que a Penélope contou pra Eloise que ela era a Lady Whistledown só no dia do casamento da Eloise, mas a Eloise já sabia porque a Hyacinth já tinha contado pra ela, então não foi uma grande surpresa que todos os fãs esperavam. Foi apenas uma conversa sobre isso depois de tanto tempo. A gente tem muitas informações da Penélope participando dos outros momentos da família. Ela no casamento do Gregory com a Lucy também, ajudando a Lucy em várias situações ali bem tensas da família dela. E, enfim, a gente tem muito da Penélope fazendo parte da família, e a gente sabe que ela é uma das pessoas mais queridas por todos da família Bridgerton. Espero que vocês tenham gostado da história da Penélope. Você pode assistir os meus outros vídeos no canal sobre Bridgerton, que estão aqui em cima, ou você pode assistir o meu vídeo mais recente, que tá aqui embaixo. E claro, não esquece de se inscrever no canal, é só clicar na minha bolinha e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!